Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2025. Vamos falar sobre as garantias nas negociações Rússia-Ucrânia. Como que fica a situação após o término da Conferência sobre Segurança Europeia que aconteceu em Munique agora e foi encerrada, inclusive, na sexta-feira. Aconteceu essa semana e sexta-feira houve o encerramento dessa conferência. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Aqui você não vai ver fake news, são proibidas. Aqui somente a verdade do que de fato está acontecendo, ou melhor, do que aconteceu. Obrigado. O presidente Volodymyr Zelensky, ele sugere que a Rússia deve retirar as suas tropas, pelo menos até as fronteiras de 2022. Uma coisa que a Rússia não aceita, mas ele acha que deveriam fazer isso para que termos de fato um resultado de negociações, mas a Rússia não quer nem as de 2014, que ele não pediu, pelo menos por enquanto, e tampouco as de 2022. E ele acredita que se eles aceitassem as de 2022, o presidente Volodymyr Zelensky tentaria pegar depois em negociações, né? Então essa é a posição sobre a questão dos territórios. E ele também aceita fazer uma troca de algum território da Ucrânia por Kursk, que também o presidente e ditador da Rússia não aceita, porque ele acha que vai conseguir tirar o exército ucraniano de Kursk diretamente com esforço militar, mas não está conseguindo, está tendo muitas baixas, inclusive os coreanos que vieram para ajudar não estão conseguindo, estão tendo muito insucesso. Mas sobre o que pensa a Europa pensa sobre essa guerra na Ucrânia, né? Na realidade, eles têm um acordo e o chefe da OTAN, o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, o holandês Mark Rutte, ele disse que a Europa tem que garantir que a Ucrânia esteja na melhor posição possível quando as negociações de paz começarem, né? As negociações de paz ainda não começaram, é claro, né? Existem tentativas de começar e sinalizações do presidente americano de que elas comecem, né? E ele disse que nessa negociação eles têm que dar condições, suporte militar para a Ucrânia contínuo, em termos de entregas de armas, de suporte de treinamento, porque a Ucrânia tem que ir para essas negociações forte, ela não pode ir fraca, né? E também há um acordo em larga escala, que sempre que um acordo for feito, né, segundo ele, esse acordo é durável, duradouro, que Putin nunca mais tentará capturar uma milha quadrada da Ucrânia. E isso significa para os aliados europeus da OTAN que o que eles estão pensando? Eles não podem fazer isso agora. A paz tem que ser garantida, a Rússia não pode voltar a invadir a Ucrânia. Essas são algumas das palavras do Mark Rutte. E ele diz: suporte militar tem que ser continuado, né? E também tem que ter esse acordo, tem que ser respeitado e os países têm que entregar no prazo, né? Os europeus podem fazer isso junto com outros países, né, para garantir que esse acordo seja realmente cumprido, né? E ele disse: posso ser honesto sobre meus amigos europeus, eu realmente acredito que os europeus têm que fazer agora, elaborar planos concretos para obter mais ajuda militar para a Ucrânia. Segundo, para obter mais treinamento para a Ucrânia, eu sei que muitas iniciativas estão sendo pensadas e já foram trazidas a bordo, mas também pensar que sempre que se faz um acordo for feito, os países europeus, provavelmente junto com outros, mas também os países europeus podem ajudar. Então, vamos ser criativos, criem efeitos no terreno, efeitos em termos dos planos que você está fazendo, essa é a melhor maneira de colocar a sua parte na mesa, diz ele. Então eu diria que fazer isso é positivo, muito melhor do que pensar, ok, onde estamos, né? Então temos aqui, nesse momento, quase uma equipe inteira da política externa dos Estados Unidos da América, ele falou isso. Sempre que os europeus dizem que queremos ser consultados, dizemos para eles, eles estão aqui. Da última vez que verifiquei aqui na Europa, eles estão consultando aqui
com seus aliados europeus. E para os aliados europeus, novamente, certifique-se de que o treinamento esteja lá, o equipamento militar esteja lá, mas também crie planos, crie os fatos, participe do debate. Realmente, os países precisam fazer isso para ajudar a Ucrânia, e a Ucrânia tenha seu território devolvido e a Rússia não a invada muito mais. Achei isso muito interessante. Ele falou isso em nome não só da OTAN, dos países europeus em geral, que fazem parte da União Europeia e dos aliados, que tem países que não fazem parte da União Europeia, mas são aliados da Ucrânia nessa empreitada também. Que, aliás, é uma empreitada muito dura. E também falou em nome da União Europeia o português Antônio Costa, que ele disse antes de hoje: minha mensagem é clara, não vamos desistir, continuaremos a apoiar a Ucrânia como parte integrante do nosso projeto de paz. Somente a Ucrânia pode definir quando. E note uma coisa, ele está falando não em nome só dele, né? Não em nome de Portugal, da qual ele é o principal mandatário, mas ele está falando em nome dos países da União Europeia. Ele teve essa missão no encerramento dessa conferência, dessa cúpula dos países europeus para a segurança da Europa. Ok? Então ele citou que as condições para uma negociação eles têm que dar. Eles têm que assumir concessões antes de qualquer negociação. É um grande erro. Ele está se referindo às concessões que o presidente Trump, ele não pediu para o Zelensky, ele mandou o Zelensky fazer, porque ele disse que a Ucrânia tinha que aceitar que teria que perder territórios, o que a Ucrânia não aceita. Então ele também já está dando, em nome da União Europeia, vamos dizer assim, um pontapé contrário ao que o Putin e o Trump acertaram entre eles. Isso é um grande erro, ele diz. Portanto, continuaremos a ficar lado a lado com a Ucrânia nas negociações, fornecendo garantias de segurança, na reconstrução e como um futuro membro da União Europeia para a Comissão Europeia. Então, eles já estão descartando que aquele negócio, não, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, não vai entrar na União Europeia, não, vai entrar sim, senhor, não vai entrar hoje, não vai entrar amanhã, mas vai entrar, né? Então, é muito importante essa mensagem da União Europeia, né? Ele disse que isso é uma peça abrangente, não pode ser um simples cessar-fogo para dar à Rússia a oportunidade de atacar novamente, isso é importante, né? E não podemos recompensar o agressor, né? Tem que haver garantias de que a Rússia não seja mais uma ameaça para a Ucrânia, para a Europa, para seus vizinhos. Que a Rússia deixe de ser uma ameaça à segurança internacional. Em segundo lugar, decidimos fortalecer nossa segurança energética. A guerra da Ucrânia é sobre a Rússia, é sobre os sonhos imperiais da Rússia. Muito interessante esse discurso. Acho que esse discurso está sendo fechado com chave de ouro. E, na minha opinião, essa guerra também é sobre o desejo e a vontade de tomar decisões sobre questões europeias, é a Europa que toma, né? Não pode ser permitido que os Estados Unidos da América tomem as decisões pela Europa, menosprezando-a e apenas colocando as decisões sem consultar a Europa e sem consultar a Ucrânia, e dizendo agora você vai ter que perder seus territórios. E também não pode entrar na OTAN, né? Então acho que tem que ter uma estratégia, a Europa tem que ter, e a estratégia é vencer a guerra. Eu diria, talvez não é estratégia, objetivo é vencer a guerra, não apenas se defender. E não é fácil, né? Pode não ser bonito porque a guerra é cruel para ambos os lados, mas tem que ser cruel também para derrotar o inimigo e mandar ele de volta para casa. Nem tudo é bom, né, nas coisas do mundo, mas é necessário que a Rússia não volte a atacar a Ucrânia ou qualquer outro lugar ou qualquer outro país europeu. Isso tem que ser dado para a Ucrânia, a Europa tem que ser honesta e a adesão da OTAN tem que acontecer, porque se a Ucrânia tivesse sido membro da OTAN antes da guerra, essa invasão covarde e criminosa promovida pelo ditador russo não teria acontecido.
Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Aqui você viu a verdade. Inscreva-se no canal. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.